Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Geopolítica na Rede. Aqui quem vos fala é o professor Marcos, professor de Geografia, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o caso que está abalando a política norte-americana e balançando o governo Donald Trump. É sobre a lista de Jeff Epstein que supostamente inclui o nome de Donald Trump e sua amizade com o bilionário condenado. Quer saber mais sobre esse caso? Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e deixe nos seus comentários a sua opinião sobre o tema que será falado. Esse tema é um tema muito importante, é um tema que infelizmente não está sendo falado pela imprensa brasileira devido a vários casos, fatos domésticos que têm acontecido aqui no nosso país, inclusive relacionados às tarifas que o Donald Trump tem imposto sobre a importações de vários produtos e matérias-primas aqui do Brasil para os Estados Unidos. E esse assunto tem sido deixado de lado aqui, mas está sendo muito falado lá nos Estados Unidos. E esse vídeo aqui que nós vamos estar fazendo é um vídeo assim, estilo investigativo, que vai ter três partes. Será a primeira parte do vídeo. Mas afinal de contas, quem é Jeffrey Epstein e qual era a sua relação com Donald Trump? Jeffrey Epstein, um bilionário investidor de sucesso e bem relacionado na esfera política e econômica americana, começou sua carreira como professor de matemática e física na escola de elite Dalton School, em Nova York. Por recomendação do pai de um estudante, em 1976, ingressou no banco de investimentos Bear Stearns, onde se tornou sócio da empresa. Foi lá que construiu sua rede de contatos entre as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Dada a sua formação de matemática, nós o colocamos em nossa divisão de produtos especializados, onde ele aconselha nossos clientes mais ricos sobre as implicações fiscais de seus investimentos, disse Jim Kane, CEO do Bear Stearns a New York Magazine em 2002. Essa recomendação aos seus clientes sobre certas transações com vantagens fiscais lhe rendeu o respeito de seus superiores. Além disso, expandiu seus contatos a tal ponto que, em 1982, lançou sua própria empresa de investimentos, a Jeffrey Express Company. A empresa aceitou apenas clientes com ativos superiores a US$ 1 bilhão e foi um sucesso instantâneo. Epstein logo começou a gastar sua fortuna em uma mansão na Flórida, um rancho no Novo México e uma das maiores casas de Manhattan, e a socializar com celebridades, artistas e políticos. Conheço Jeff há 15 anos, ele é um cara fantástico, disse Donald Trump à revista New York em 2002. Abre aspas, é muito divertido estar com ele. Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens, não há dúvida. Jeff gosta de sua vida social, acrescentou Donald Trump. O magnata levou figuras conhecidas em seu jato particular, como o ex-presidente Clinton ou os atores Kevin Spacey e Chris Tucker. Ele fez uma oferta frustrada para comprar a revista New York com o então produtor de cinema Harvey Weinstein, em 2003, mesmo ano em que fez uma doação de US$ 30 milhões para a Universidade de Harvard. Mas ele também se esforçou para manter sua vida privada e evitou eventos sociais e jantares em restaurantes. Rosa Malton, ex-presidente executiva da Tiffany e CEO, disse a Vanity Fair em 2003 que Epstein era muito enigmático. Mas a vida de luxo dele começou a ruir em 2005, quando os pais de uma menina de 14 anos disseram à polícia da Flórida que Epstein tinha abusado sexualmente da filha deles na sua casa em Palm Beach. A menina contou o ocorrido e identificou outros dois menores que estavam na casa naquele mesmo dia, que por sua vez identificaram outros. Antes de a polícia da Flórida levar o caso ao FBI, já tinham identificado 3 dezenas de possíveis vítimas. De acordo com o extenso relatório do Miami Herald, que analisou mais de 2.000 documentos e e-mails e provas de investigação federal, a maioria das meninas eram de áreas pobres. Epstein teria dado dinheiro em troca de uma massagem em sua residência, oferta que na maioria dos casos terminava em algum tipo de relação sexual. Uma busca policial na propriedade encontrou fotos de meninas por toda a casa. No entanto, em 2008, os promotores chegaram a um polêmico acordo com o magnata. Dessa forma, ele conseguiu evitar acusações federais de tráfico sexual, aceitando 13 meses de prisão e sendo registrado no Registro Federal de Criminosos Sexuais. Ele escapou, assim, de uma possível sentença de prisão perpétua. Entre os procuradores envolvidos neste acordo estava Alexander Acosta, que foi secretário de Trabalho na administração Trump e renunciou após a descoberta do escândalo. Após sua condenação, Epstein manteve suas propriedades e seus bens. Mas em julho de 2019, o caso voltou à luz pública depois que Epstein foi preso em Nova York.
Os promotores buscavam o confisco de sua mansão naquela cidade, onde ocorreram alguns de seus supostos crimes. Depois que o tribunal negou que ele pudesse pagar uma fiança, o bilionário foi detido no Centro Comercial Metropolitano de Nova York. O magnata foi acusado de traficar dezenas de meninas, explorá-las e abusar sexualmente delas e até pagá-las para procurarem outros adolescentes. Foi dito que ele prometeu financiar a sua educação universitária ou impulsionar as suas carreiras no mundo da moda. A imprensa chegou a batizar o seu jato particular de Lolita Express, em referência aos menores que transportou de um estado para outro entre 1999 e 2007. Epstein sempre afirmou acreditar que todos tinham mais de 18 anos e que o sexo era consensual. Enquanto estava sob custódia, ele foi levado brevemente ao hospital devido ao que foi amplamente divulgado como lesões no pescoço, sobre as quais nem os funcionários da prisão nem seus advogados comentaram oficialmente. Na sua última aparição no tribunal, em 31 de julho de 2019, ficou claro que passaria pelo menos um ano na prisão, pois o julgamento contra ele só ocorreria no verão de 2020. O empresário sempre negou qualquer irregularidade e se declarou inocente das acusações contra ele. Em agosto de 2019, Epstein foi encontrado morto em sua cela. Após sua morte, sua ex-namorada, Ghislaine Maxwell, ganhou destaque. A filha mais nova do magnata da imprensa britânica Robert Maxwell foi presa em julho de 2020 sob suspeita de ajudar Epstein nos casos de abuso infantil, recrutando e preparando vítimas menores. Em dezembro de 2021, um júri da cidade de Nova York a considerou culpada de 5 das 6 acusações, incluindo a mais grave, tráfico sexual de menores. Por esse motivo, a mulher pode pegar 20 anos de prisão. Algumas das acusações datam de 1994 a 1997, altura em que, segundo a acusação, ela era uma das associadas mais próximas de Epstein e tinha uma relação íntima com ele. Em dezembro de 2020, uma das mulheres que se declarou vítima de Epstein disse à BBC que Maxwell controlava as mulheres que estavam ao serviço do bilionário. Ghislaine controlava as meninas. Ela era como a madame, disse Sarah Hanson no programa Panorama da BBC. Maxwell apresentou Epstein a muitos de seus amigos ricos e poderosos, incluindo Bill Clinton e o príncipe Andrew. E embora se acredite que o relacionamento romântico de Maxwell e Epstein tenha durado apenas alguns anos, ela continuou trabalhando com ele muitos depois. Nos documentos judiciais, ex-funcionários da mansão Epstein em Palm Beach a descrevem como a administradora da casa que supervisionava a equipe e cuidava das finanças. No perfil da Vanity Fair, publicado em 2003, Epstein disse que Maxwell não era uma funcionária remunerada, mas sim sua melhor amiga. Durante o julgamento, os promotores acusaram Maxwell de preparar as meninas para serem abusadas por Epstein. Sua defesa alegou que ela estava sendo usada como bode expiatório dos crimes do magnata após sua morte. Após sua condenação, Maxwell disse: "O maior arrependimento da minha vida foi conhecer Jeffrey Epstein." Ela também lamentou a dor que as vítimas sentiram, acrescentando: "Espero que a minha condenação, juntamente com meu duro encarceramento, as ajude a conseguir colocar um ponto final." A Casa Branca reagiu à notícia de que o presidente americano Donald Trump foi informado em maio de que estava entre as centenas de nomes mencionados nos documentos do Departamento de Justiça relacionados a Jeffrey Epstein, o magnata financeiro acusado de comandar uma rede de tráfico sexual de menores encontrado morto na prisão em 2019. O Wall Street Journal publicou que o presidente foi informado da procuradora-geral Pam Bondi durante uma reunião de rotina, e observou que aparecer nos documentos não era sinal de qualquer irregularidade por parte de Trump. Em resposta, uma porta-voz da Casa Branca classificou a reportagem como notícia falsa. O governo Trump tem enfrentado uma pressão cada vez maior para divulgar mais informações sobre o caso Epstein, de quem Trump era amigo até segundo o presidente eles se desentenderem em 2004. Durante a campanha presidencial ano passado, Trump prometeu divulgar esses arquivos sobre o criminoso sexual bem relacionado. Mas desde então, seus apoiadores ficaram frustrados com a maneira como o governo lidou com a questão, incluindo o fato de não ter entregado uma suposta lista de clientes de Epstein. Em comunicado no início deste mês, o Departamento de Justiça e o FBI, a Polícia Federal Americana, disseram que não haviam tal listas. Epstein não havia desses. Epstein morreu em uma cela de prisão em Nova York em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexuais, após uma condenação anterior por licenciamento de uma menor para prostituição. Sua morte foi considerada suicídio. Seus crimes e a natureza de sua morte têm sido objeto de teorias de conspirações há muito tempo.
Em paralelo, no dia 24/7, uma juíza da Flórida negou o pedido do Departamento de Justiça para tornar públicos os arquivos do tribunal relacionados ao processo contra Epstein. Mais tarde, no mesmo dia, uma subcomissão da Câmara dos Representantes votou a favor de intimar o Departamento de Justiça para obter seus arquivos. A ordem legal deve ser assinada pelo presidente da comissão antes de ser emitida oficialmente. Durante sua reunião com Donald Trump em maio, Bond disse ao presidente que os arquivos continham boatos sobre muitas pessoas, inclusive Trump, escreveu o Wall Street Journal. Isso contradiz um relato feito no início deste mês, pelo presidente que respondeu, não, não, quando perguntado por um jornalista se Bond havia dito que seu nome aparecia nos arquivos. Bond também teria dito ao presidente que os registros de Epstein incluíam pornografia infantil e informações sobre vítimas que não deveriam ser divulgadas, informou o Wall Street Journal na quarta-feira. Ser mencionados nos documentos não é evidência de qualquer atividade criminosa, e Trump jamais foi acusado de irregularidades em conexão com o caso Epstein. A reportagem foi posteriormente confirmada por outros meios de comunicação dos Estados Unidos, mas não foi verificada de forma independente pela BBC. Steve Chang, porta-voz de Trump, classificou a reportagem como nada mais do que uma continuação das notícias falsas inventadas pelos democratas e pela imprensa liberal, assim como o escândalo Russiagate de Obama sobre o qual o presidente estava certo. A procuradora-geral afirmou: nada dos arquivos justifica mais investigações ou processos. O diretor do FBI, Kash Patel, declarou: os informantes criminosos e a mídia de fake news tentam incansavelmente minar o presidente Trump com difamações e mentiras, e essa história não é diferente. Mas um funcionário não identificado da Casa Branca disse à agência de notícias Reuters que eles não estavam negando que o nome de Trump aparecesse nos documentos. O funcionário apontou para os arquivos de Epstein divulgados meses antes do Departamento de Justiça que incluíam Trump. Esses arquivos, distribuídos a influenciadores conservadores em fevereiro, incluíam os números de telefone de alguns membros da família de Trump, incluindo sua filha. Trump havia instruído Bond a buscar a liberação de todos os documentos do grande júri, o que levou o Departamento de Justiça a solicitar aos tribunais da Flórida e em Nova York que tornassem públicos os arquivos relacionados ao caso em ambas as jurisdições. Mas a juíza Robin Rosenberg decidiu que a liberação dos documentos do processo de Epstein na Flórida violaria as diretrizes estaduais que regem o sigilo do grande júri. As mãos do tribunal estão atadas, afirmou a juíza nomeada por Obama em seu despacho de 12 páginas. As transcrições em questão são resultado da investigação da Flórida sobre Epstein em 2006, que o levou a ser acusado de aliciar uma menor para a prostituição. A juíza Rosenberg também se recusou a transferir a questão para Nova York, onde dois juízes estão decidindo separadamente se devem liberar as transcrições relacionadas à investigação de Epstein sobre tráfico sexual de 2019. Essa licitação ainda está pendente. Os últimos desdobramentos acontecem no momento em que os grandes holofotes voltam a se concentrar em Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual, que está cumprindo uma pena de 20 anos de prisão por ajudar Epstein a abusar de meninas. Um alto funcionário do Departamento de Justiça está planejando se encontrar com a ex-socialite britânica para discutir seu conhecimento sobre o caso, confirmou seu advogado à BBC. Além da intimação para obter os arquivos do Departamento de Justiça, os republicanos da Comissão de Supervisão da Câmara haviam enviado anteriormente uma intimação legal para que Maxwell compareça perante o órgão remontante a partir da prisão em 11 de agosto. Seu advogado, David Oscar Marcos, disse à BBC que se ela decidir testemunhar em vez de invocar seu direito constitucional de permanecer em silêncio, ela testemunharia com sinceridade, como sempre disse que faria. Quanto à intimação do Congresso, Maxwell está dando um passo de cada vez, acrescentou ele. Ela aguarda ansiosamente a reunião com o Departamento de Justiça e essa discussão vai ajudar a determinar como ela vai proceder. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, advertiu que não se pode confiar em Maxwell para prestar um depoimento preciso. O republicano de Louisiana afirmou: quero dizer que essa é uma pessoa que foi condenada a muitos e muitos anos de prisão por atos terríveis, indescritíveis, conspiratórios e contra jovens inocentes. Bond disse no início do mês que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não havia descoberto nenhuma lista incriminadora de clientes de Epstein. Ela também afirmou que ele tirou a própria vida em uma prisão em 2019, apesar de teorias de conspirações sobre sua morte.
Bond havia sugerido anteriormente que faria grandes revelações sobre o caso, dizendo que tinha muitos nomes e muitos registros de voos. A mudança de postura da procuradora-geral provocou a ira de alguns dos mais fervorosos apoiadores de Trump, que pediram sua renúncia. Os democratas aproveitaram a briga interna dos republicanos para acusar o governo Trump de encobrimento. O presidente da Câmara dos Representantes decidiu antecipar o recesso parlamentar em um dia, em uma tentativa de adiar o discurso legislativo para forçar a divulgação dos documentos relacionados a Epstein. Mas os rebeldes republicanos da Comissão de Supervisão da Câmara votaram na tarde de quarta-feira para forçar o Departamento de Justiça a liberar os arquivos. Três republicanos, Nancy Mace, Scott Perry e Brian Jack, se juntaram a cinco democratas para votar a favor da intimação. Dos republicanos votaram contra. Mas James Comer, o presidente republicano da Comissão de Supervisão da Câmara, precisa assinar o documento para que a intimação legal prossiga. E então, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que Donald Trump tem ou não fortes relações com Epstein, a ponto até mesmo dele estar encobrindo? Porque, assim, existe uma suposta lista com nomes de clientes do Jeffrey Epstein que o próprio Trump, lá na sua campanha no ano passado, prometeu liberar. Esse ano, o Trump, ele mudou o discurso, disse que não vai liberar, que não é tão importante assim, e está sendo pressionado pelos seus apoiadores. Isso levanta algumas suspeitas. Primeira hipótese, ele não está querendo liberar porque o nome dele está nessa lista, ele cometeu algo ilegal, isso vai acabar com o governo dele, né, com o nome dele, ou existem aliados poderosíssimos do Trump que têm o seu nome na lista e o Trump não quer que esses nomes sejam divulgados. E aí, o que vocês acham? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Aguarde os próximos vídeos, nós continuaremos falando sobre esse assunto, porque tem muita coisa ainda para a gente falar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.